Olá! Estamos juntos mais uma vez para mais um devocional diário. Uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. A nossa meditação de hoje tem como título A Igreja que Supre, ou A Igreja Supridora. O texto, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 ao 37, que diz o seguinte: Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ao analisarmos esse texto, que mostra um pouco do retrato da igreja primitiva, ficamos estarrecidos com o contraste que encontramos nas igrejas desse século. Por exemplo, os versículos 34 e 35 mostram como a igreja se desviou do evangelho pregado e vivido pela igreja primitiva. Veja que o texto diz: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. E veja o restante. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que quadro lindo! Os cristãos tinham uma visão clara do reino de Deus. Eles conseguiam enxergar essas necessidades. Eles também se sentiam responsáveis em suprir essas necessidades, a ponto de venderem suas propriedades, entregarem a quantia dessas vendas aos líderes, na certeza de que seria distribuída aos necessitados de acordo com a necessidade de cada um. Que coisa bonita, né? Hoje, vemos líderes de igrejas motivando seus membros a contribuírem para campanhas, com carnês de ouro e outros meios, a fim de construírem grandes templos suntuosos e financiarem programas de televisão, enquanto muitos desses membros vivem passando por dificuldades. E a igreja não se importa em levantar ofertas ou mesmo tirar uma quantia da arrecadação da igreja para suprir essas necessidades. Veja que contraste. Enquanto a igreja primitiva se importava com as pessoas e suas necessidades, a igreja de hoje se preocupa em crescer numericamente, se destacar na mídia, investir em programas e templos à custa dos necessitados. No texto em questão, não vemos nenhum apelo por parte dos líderes em estimular os cristãos a contribuírem. A motivação partia deles mesmos. Eles estavam vivendo o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isto incluía sentir a necessidade do próximo e se empenhar em suprir. Vemos também que esse mesmo povo confiava em seus líderes a ponto de entregar os seus bens a eles para suprir as necessidades dos próximos. Isto diferenciava a igreja das demais instituições daquela época.
Infelizmente, isso falta nas igrejas da nossa época. Precisamos voltar aos primórdios do Evangelho e entender que igreja também é um lugar de suprimento. Suprir a necessidade do povo, do corpo, dos membros. Aqueles que têm necessidade, verem essas necessidades sendo supridas pelos irmãos em Cristo, pela igreja. Esse é um apelo que eu faço para vocês que assistem esse devocional. Vivam o Evangelho genuíno. Que Deus te abençoe grandemente. Pai bondoso, eu oro para que as igrejas acordem para a realidade de que precisam voltar aos primórdios do que era a igreja primitiva. A verem os seus membros como pessoas e não como números. A verem seus membros como pessoas que têm necessidades e não como pessoas que são meros contribuintes. Nos ajuda, Deus, a viver esse amor, essa comunhão, esse programa de assistente social voluntário que havia na igreja primitiva. Nos ajuda a resgatar isso, para que a tua igreja venha a ser admirada, não vituperiada, não escandalizada, Pai. Por favor, Senhor. Faz isso, eu te peço, em nome de Jesus. Derrama, mais uma vez eu peço, o bálsamo do teu Santo Espírito na vida desse teu povo que assiste esse devocional. Para que também coloquem isso como parte integrante das suas vidas como os teus servos, para investir na igreja e na vida dos outros. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe grandemente e tenha um dia maravilhoso.